Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos enumeráveis, que é a última seção do capítulo 1 do livro texto. Conjuntos enumeráveis, ou uma palavra mais natural, conjuntos contáveis, são conjuntos para os quais a gente pode contar a quantidade de elementos que o conjunto tem, associando a alguma coisa que a gente já conhece. Por exemplo, quando o conjunto é finito, digamos que tem aqui x, um conjunto finito, você tem uma quantidade finita de elementos, a gente já viu que existe uma bijeção entre o conjunto dos naturais, que vai de 1 até a quantidade de elementos que o conjunto tem, que estou escolhendo aqui como sendo x. E essa bijeção, a gente falou que era uma enumeração ou contagem dos elementos desse conjunto. Então essa aplicação F, ela é uma aplicação bijetora, ela é bionívoca, e a gente conta os elementos do conjunto finito por essa função. Mas quando o conjunto ele é infinito, embora a gente não possa fazer isso para o conjunto IN, para um dos INs, mesmo assim a gente pode associar aos elementos desse conjunto infinito que a gente possa contar o conjunto dos números naturais. Então, aqui tem um conjunto X, que é um conjunto infinito, e mesmo assim eu ainda desejo que esse conjunto X tenha a propriedade que eu vou associar aos elementos do conjunto X os números naturais de forma bionívoca. Então eu pego o primeiro número natural, associo a um elemento de forma bionívoca. Depois pego o número natural 2, associo a outro elemento de forma bionívoca. Eu estou fazendo aqui uma enumeração, uma contagem dos elementos do conjunto X, usando como padrão de medida o conjunto natural. Então, se eu tenho essa função f, que é uma bijeção do conjunto dos naturais nesse conjunto X, a gente vai dizer que esse conjunto ele é um conjunto contável, um conjunto enumerável. Aqui observe que o procedimento não tem fim, tá? O domínio é o conjunto dos números naturais. E ao invés de escrever aqui f de 1, na realidade isso aqui é o f de 1, eu vou escrever assim, ó, dizer que o f de 1 é igual ao elemento x1. O f de 2 é um elemento dentro do conjunto que eu vou chamar ele de x2. Ao fazer isso, nós passamos a escrever o conjunto x como sendo dessa maneira. Eu tenho a imagem do 1, que é o f de 1 que eu chamei de x1. Depois tem a imagem do 2, que é o f de 2 que eu chamei de x2. E esse procedimento ele é chamado de uma enumeração dos elementos do conjunto x. Então, quando você usa essa notação, coloca reticências, de tal forma que os subíndices, os índices são números naturais, você está dizendo que esse conjunto x ele é enumerável, ele é contável. Aqui. E essa função é uma enumeração dos elementos do conjunto x. Tenham cuidado, não é todo conjunto você pode escrever assim não. Se o conjunto não for enumerável, a gente não pode utilizar essa notação. Então, qual é a definição de um conjunto ser enumerável? Então, um conjunto é enumerável quando ele é finito, ou então quando existe uma aplicação dos naturais nesse conjunto, que é uma aplicação bijetura, uma bijeção. Essa é a definição de conjunto enumerável, um conjunto contável. Nós vamos demonstrar agora o teorema 4 do livro texto, mas antes disso, alguns exemplos de conjuntos enumeráveis. Todo conjunto finito, a gente conta os elementos dele, é um conjunto enumerável. O próprio conjunto dos naturais, ele é enumerável, né? Porque é uma aplicação a aplicação naturais nele mesmo que leva um número nele mesmo é uma bijeção. O conjunto dos números pares, a gente viu na exposição anteriores que o conjunto dos números pares ele é enumerável, porque a aplicação f, que vai de n em n, dos naturais nos pares, que pega o número n e associa o dobro de n, essa aplicação aqui é bijetora. Portanto, nos pares também é um conjunto enumerável. O que vai ser mais chocante para vocês, provavelmente, é saber que o conjunto dos números inteiros também é enumerável. Não, professor, isso aí não é chocante, não. Os inteiros só pegar os naturais e pegar os negativos. Então,
A gente imagina que esse conjunto, se eu posso contar os naturais, eu posso contar também esse número, esse conjunto. Mas o que vai ser chocante para demonstrar na aula de hoje é que o conjunto dos números racionais é um conjunto enumerável. Para fazer isso, nós vamos demonstrar agora o teorema 4 do livro texto, que afirma que todo subconjunto do conjunto dos naturais é enumerável. Se você tem um subconjunto qualquer do conjunto dos naturais, esse conjunto ele é necessariamente enumerável. E a prova desse teorema se divide em duas partes. Vamos considerar o primeiro caso, em que o conjunto X é finito. Aí, nesse caso, não tem nada a fazer, como X é o conjunto finito, a gente definiu como que todos os conjuntos finitos são numeráveis, então, nesse caso aqui, X é numerável. Agora vamos considerar o caso quando X é um conjunto infinito, né? Dentro dos conjuntos naturais tem conjuntos finitos e infinitos. E para fazer isso, vamos fazer aqui um diagrama para ilustrar qual vai ser o procedimento de demonstração. Então, nós estamos agora na hipótese que X é um conjunto infinito e nós queremos mostrar que esse conjunto ele é enumerável. Então, a gente tem que exibir uma função cujo domínio é o conjunto naturais e o contradomínio é o conjunto X. E essa função tem que ser uma bijeção. Bem, para fazer isso, sendo X um conjunto infinito, ele é não vazio. Então, aqui dentro desse conjunto X tem um elemento que é o menor de todos os elementos do conjunto X. A gente vai usar aqui o princípio da boa ordenação. Lembrando, o princípio da boa ordenação, todo subconjunto de números naturais que é não vazio, como esse caso, tem um menor elemento. Então, esse primeiro elemento, o menor elemento de todos, eu vou associar a ele de forma biunívoca, vou associar a ele o número 1. O f de 1 vai ser igual a esse elemento, que agora, em vez de escrever f de 1, como a gente tem feito nas outras exposições, eu vou escrever x1. Ao fazer isso, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar do conjunto x esse elemento x1, vamos ter um novo conjunto com essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, ou seja, de x eu retirei x1, ainda é um conjunto não vazio? Né? Porque se quando eu tirei de x o x1 ele ficou vazio, então o x seria um conjunto unitário. E não pode ocorrer porque nesse caso a gente está supondo que o conjunto x ele é um conjunto, a gente está no caso que x é um conjunto infinito. Então eu posso retirar um elemento dentro dele e o conjunto ainda continua sendo não vazio. Agora, para essa outra parte, mais uma vez, como é um conjunto não vazio, dentro dele vai existir um menor elemento. E eu vou associar o número 2, esse menor elemento desse novo conjunto. Então, aqui tem um 2, esse aqui vai ser o f de 2, ou um elemento x2. Observe que o x1 é o menor elemento de todo o conjunto. Então, o elemento x1 ele é menor do que o elemento x2. Né? Você fala, professor, mas não é menor ou igual? Não é menor ou igual não, porque eu retirei do conjunto x o x1. Esse x2 é um elemento que não é igual ao x1. x1 é o menor elemento de todo o conjunto. x2 é o menor elemento de todo o conjunto quando eu retiro x1. Então, x1 é menor do que x2. Aí, mais uma vez, eu vou retirar do conjunto, desse novo conjunto, o elemento x2. Ao fazer isso, a gente vai ter um novo conjunto. Esse novo conjunto, que é essa parte aqui de baixo, não tem nenhum x1 nem um x2 lá dentro. Pode ser um conjunto vazio? Não, né? Se ele fosse um conjunto vazio, se está em conjunto x, só ia ter x1 e x2. Que não é o caso, que a gente está supondo que x é um conjunto infinito. Então, nesse novo conjunto, como é um subconjunto naturais não vazio, pelo princípio da boa ordem, vai existir dentro desse conjunto um menor elemento. E eu vou fazer corresponder para essa função que eu quero exibir, eu quero mostrar que existe essa função bijetora. Vou associar o 3 a esse elemento.
esse aqui é o f de 3, ou então x3. E aí a gente pode continuar esse procedimento. Em nenhum momento vai parar, porque se em um certo momento parasse, digamos, parou até chegar no... Vou colocar aqui outros elementos. Chegou até o xn. Estou falando que esse procedimento não para. Se parasse aqui no xn, ou seja, quando eu fosse subtrair de x esses elementos x1, x2, x3, xn desse o conjunto vazio, então a gente dizer que o conjunto x era formado por x1, x2, x3 até xn. E isso iria implicar que o conjunto x seria um conjunto finito, contendo apenas os elementos x1, x2, x3, xn. E outra coisa que vai continuar acontecendo aqui é que o x3 ele é o menor dos elementos do conjunto quando eu retiro x1 e x2. Então o x3 ele vai ser... O x2 ele é menor do que o x3. Então você vai ter aqui uma sequência de elementos dessa forma. E como antes, na maior parte dos casos desse primeiro capítulo, essa prova é por indução. A gente mostra inicialmente que é possível definir o f de 1. Supondo definidos já todos os outros valores de f até chegar em n, eu posso definir f de n mais 1? Posso, né? Porque quando eu retirar do conjunto x os elementos de x1 até xn vai dar um conjunto não vazio. Então, dentro desse conjunto não vazio, eu posso tomar o menor elemento do conjunto e fazer corresponder esse menor elemento do conjunto f de n mais 1. Então, a prova é, mais uma vez, por indução matemática. Isso que escureceu tudo. Bem, então vamos lá. Tem alguns detalhes que a gente tem que se preocupar, mas quando chegar lá a gente vai parar para discutir isso. Então vamos escrever essa parte que eu expliquei aqui agora. Então, a gente está no caso que x é um conjunto infinito. Então, como x é um conjunto infinito, ele não é um conjunto finito, então ele não é vazio. Então, existe o menor elemento. Eu vou escrever assim, ó, mínimo, para representar o menor elemento do conjunto x, porque ele é um conjunto não vazio. E esse elemento aqui, eu vou definir a função f no número 1 como sendo esse elemento aqui. Mas para não ficar o tempo todo atrapalhando a notação escrevendo f de 1, como eu fiz nos outros vídeos, e agora que a gente já tem ideia de enumerabilidade, eu vou chamar isso aqui de x1. Então vamos lá, como o conjunto x ele é infinito e, portanto, x é diferente do vazio, pelo princípio da boa ordem, existe o mínimo do conjunto x, que eu chamei de x1, e eu defini f em 1 dessa maneira. E assim começa a nossa indução. Então, vou escrever mais uma vez para o 2, tá? Só para a gente entender bem o que está acontecendo. Como x menos o conjunto x1, que eu vou chamar de A1, é diferente de vazio. Por que é diferente de vazio? Pois x é infinito. Porque se esse conjunto fosse vazio, como eu expliquei antes, ia dizer que o conjunto x só ia ter o x1. Que não é o que ocorre, porque se fosse assim, o conjunto x não seria infinito, seria finito. Então, retirando do x o elemento x1, chamei esse conjunto de A1. A1 é diferente de vazio, então, novamente, como A1 é diferente de vazio, mais ou menos no mesmo canto, pelo princípio da boa ordem, a gente sabe que existe o menor elemento, que eu escrevi assim, tá? Menor elemento é o mínimo, chamei de mínimo, do conjunto A1. E eu vou chamar esse menor elemento do conjunto A1 de x2, que é exatamente a imagem da função pelo número 2, ou seja, vai ser assim que eu defino o f de 2. O f de 2 é igual a esse elemento. x1 é o menor elemento de todo o conjunto. x2 é o menor elemento do conjunto quando eu retiro o x1. Então, portanto, x1 é menor do que x2. E agora a gente vai continuar esse procedimento
supor por indução que está definido f de n, então vamos supor suponha que, agora são várias coisas, que f de n, f de 1, f de 2, f de n estão definidos. Desta forma, e daí você tem que x1 é menor que x2, que é menor que x3, que é menor do que xn, seja, aí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos considerar o conjunto AN, observe que aqui, ó, nesse A1, cadê o conjunto A1? A1 é x menos x1. Eu não fiz aqui um outro passo, como a gente fez nos vídeos anteriores, fiz até o passo 3, você pode fazer até o passo 3 para você visualizar, que enquanto o A1 é x menos x1, A2 vai ser x menos x1 e x2. A3 vai ser x menos x1, x2 e x3. Então, AN, então seja AN, escureceu de novo, exatamente o conjunto x menos x1, x2, x3 até xn. Que exatamente esse x1 é o f de 1, x2 é o f de 2, xn é f de n. Esse conjunto AN pode ser vazio? Não, né? Se o conjunto fosse vazio, é porque x seria igual a isso aqui. Então seria um conjunto finito. Então, mais uma vez, como acabou a folha. Como x é um conjunto infinito, vou colocar aqui outra folha, tá bom? Passar aqui as informações, a gente tem AN é x menos x1, x2 até xn. E como x é infinito, a gente tem que o conjunto AN ele é diferente do conjunto vazio. Sendo ele diferente do conjunto vazio e sendo um subconjunto dos naturais, relembrando aqui que AN é um subconjunto de x e, portanto, subconjuntos naturais, a gente pode aplicar aqui o princípio da boa ordem. Todos os subconjuntos naturais não vazios possuem menor elemento. Então, pelo princípio da boa ordem, existe o menor elemento do conjunto AN. E a esse menor elemento do conjunto AN eu vou fazer associar o F, eu vou associar o N mais 1. Então, esse mínimo N mais 1 vai ser exatamente o F de N mais 1, que eu chamei de Xn mais 1. Ou seja, a gente consegue definir a função no número natural n mais 1, estando definida pelos números naturais anteriores. Isso quer dizer, então, que essa função ela está bem definida pelo princípio da indução matemática. Então, a gente já tem definida, assim, f, que vai dos naturais nesse conjunto x, está definida. Agora a gente tem que testar se essa função ela é injetora e se ela é sobrejetora. Que ela é injetora é bem mais fácil a gente visualizar, porque f de m igual a f de n ocorre somente se o f de m é o xm e o f de n é o xn. Mas do jeito que a gente construiu, isso foi uma coisa importante, a gente construiu de tal forma que vale a uma ordem estrita aqui, né? Se os dois forem diferentes, um tem que ser menor do que o outro. Então não pode ocorrer do f de m ser igual a f de n com xm igual a xn. Né? Vou escrever aqui, se m é diferente de n, então ocorre uma das duas situações. Por exemplo, se o m for menor que n, o xm é menor do que o xn. E se fosse o contrário, o n maior que m é o contrário. Então não pode ocorrer a igualdade. Então isso aqui ocorre se somente se m é igual a n. Em vez de colocar aqui, ele vai colocar pois se m é diferente de n, então m é menor do que n e x é menor do que xm. E se for o contrário, se for n menor que m,
vai ocorrer do xn ser menor do que o xm, porque foi assim que a gente definiu a imagem desses elementos. A gente fez isso de forma que eles tivessem uma ordem estrita para essas imagens dos elementos, 1, 2 até n. Então a função ela é injetora. Agora nós vamos mostrar que a função ela é sobrejetora. Então, para mostrar que a aplicação é sobrejetora, vamos analisar primeiro que essa função f já está definida. Ela vai nos naturais no conjunto formado por x1, x2 e assim sucessivamente. Esse conjunto aqui, a gente quer mostrar que ele é igual ao todo o conjunto x. Mas por enquanto, esse aqui é exatamente a imagem da função, né? A imagem, isso aqui é o f de n. Então essa aplicação aqui desse conjunto n nesse, ela é bijeção. É bijeção, pois é injetora. Nós já acabamos de mostrar que ela é injetora. E é sobrejetora porque esse conjunto coincide exatamente com a imagem da função. A imagem da função toda, todo o domínio que é naturais aqui. Então ela é injetora e é sobrejetora. Então ela é uma bijeção. Se é uma bijeção, esse conjunto é um conjunto infinito, né? Porque se ele fosse finito, você encontraria uma bijeção de um conjunto finito nos naturais, que é composto de bijeção e bijeção, que não pode acontecer, a gente já viu isso. Portanto, esse conjunto formado por x1, x2, x3, xn e assim sucessivamente é infinito. Sendo ele um conjunto infinito, a gente quer mostrar aqui ainda que esse conjunto é igual ao próprio x. Se ocorresse de existir um elemento x pertencente ao x, tal que x não é nenhum desses aqui, nós vamos ter que chegar na contradição. Porque a gente quer mostrar que os dois conjuntos são iguais. O que quer dizer que x não é nenhum desses aqui? Ou seja, que x é diferente de f de n para qualquer n pertencente aos naturais. Ou seja, que a função não é sobrejetora. Relembrando que esses elementos x e y são sempre mínimos de conjunto. Como x não é nenhum deles, isso implica dizer que x é diferente do mínimo dos conjuntos a n para todo n pertencente aos naturais. E outra, quando a gente formou esses conjuntos a n, a gente estava tirando dentro de a n esses elementos aqui. Então, o x nunca foi retirado para formar esses a n. Então, o elemento x ele pertence a n para qualquer que seja n pertencente aos naturais. Portanto, como cada xi é o mínimo de um desses conjuntos, desses a's, e x é o elemento que está dentro deles, conclusão, xi sempre é menor que x para todos os i's, para todo i pertencente aos naturais. Isso quer dizer que esse x é um elemento que é maior que todos os elementos desse conjunto aqui, que a gente quer mostrar que é igual a x. Daí, x é um limite para os elementos desse conjunto x, ou seja, x é maior do que cada um desses x's, implica dizer que o conjunto formado por x1, x2, xn e assim é um conjunto limitado. Porque a gente encontrou o elemento x, que é maior que todos os elementos do conjunto. O conjunto é limitado. Mas pode ocorrer isso? Pode ocorrer do conjunto ser infinito e ilimitado ao mesmo tempo? Não, a gente já viu, né, que um conjunto ele é limitado somente se ele é finito. Isso aqui é uma contradição. Essa contradição surgiu do fato
da gente supor que o x era diferente de Fn para todos os números naturais. Ou seja, dado o elemento x qualquer, em x, sempre vai existir um número natural que é a imagem dele. E, portanto, a função é sobrejetora. Portanto, dado um elemento x pertencente a x, existe um n pertencente aos naturais, tal que f de n é igual a x e a função é sobrejetora. A aplicação é sobrejetora, que era o que estava faltando a gente demonstrar. Tem uns corolários desse teorema, que eu vou deixar para a próxima exposição, mas observe que teve muitos detalhes a ser preenchido do texto do livro. Então, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.